Olá pessoal, meu nome é Genison Bach e estou aqui para falar sobre o BASIFIX. Fiz um vídeo para mostrar os seus elementos, o que compõe o conjunto BASIFIX e como fazer a montagem dele no piso para receber o vaso sanitário. Ok? Vamos lá? Pois bem, este aqui é o BF001 e esse aqui o BF002. Vou falar sobre ele depois. Vamos passar aqui para o BF001. Aqui tem o elemento principal, que é a base. A base é feita em aço carbono, tá? A pintura eletrostática. Tem esses elementos, esses pinos aqui dobrados, para entrar no tubo de queda, né? No tubo de 100 milímetros. E aqui são as características dele. Tem esses três elementos aqui, que são elementos de ajuste, tá? Ajuste do parafuso para fixação do vaso. E esses 6 furos aqui, que são os elementos que vão fixar no solo. Esta peça aqui vai embaixo, vou mostrar depois, para fazer a vedação da peça com o solo. Tá? Aqui tem as 6 buchas e os 6 parafusos. Os 6 parafusos de aço inox. Tá? Passando para cá, tem 2 parafusos franceses que vão se encaixar neste elemento vazado aqui, de ajuste. Também em aço inox. 2 arruelas inox. 2 porcas normais, tá? Normal, inox. 2 arruelas cromadas de acabamento. E 2 porcas autotravantes. Tá vendo aqui a borrachinha travante? Pois bem. Esses são os elementos do BF001. Passando agora para o BF002. Da mesma forma que o BF001, esses são os elementos de ajuste. Por que a diferença entre este e aquele? Justamente porque cada um tem a sua dimensão da base. Como os fabricantes são diversos, ele tem elementos na sua fabricação que diferenciam um do outro. Então esse aqui é para um determinado tipo de base e aquele outro que eu já mostrei é para um outro tipo. Aqui tem os 6 elementos, os 6 buchas, os 6 parafusos de aço inox. De novo aqui o anel de vedação, 2 parafusos de aço inox que vai entrar aqui, 2 arruelas de inox, 2 porcas normais, 2 arruelas cromadas e 2 porcas autotravantes também. Ok? Então, esses são os 2 elementos, os 2 modelos do BASIFIX. Bom, agora eu vou mostrar o passo a passo de como é montado o BASIFIX no piso, ou seja, lá no local mesmo onde o vaso vai ser fixado. Aqui eu fiz um artifício, é uma base de madeira, simulando o piso. Tá? Aqui nós temos o tubo de queda, que seria o tubo de esgoto, tá? E aqui seria o piso normal lá do seu banheiro. Veja que aqui já tem em vermelho os furos que vão ser utilizados para fixação. Mas, de qualquer forma, quando você fizer a primeira instalação, aqui está o BF001, você vai, como eu disse, colocar esses elementos aqui para delimitar e ajustar também o BASIFIX no local. E você vai ajustar, qual é a melhor posição para fazer a marcação dos furos
né? Os 6 furos, está em vermelho. E esses furos vão ser, claro, furados por broca e colocado as 6 buchas S8. Sempre S8, ok? Então, eu vou fazer esse vídeo meio que aos poucos para poder dar o passo a passo legal e não ficar se atendo só na montagem em si. Eu já vou passando adiante as fases como ele vai ser montado. Bom, depois de feita as marcações no piso, você vai ter que montar os elementos de fixação na base, tá? Que são esses aqui. Os parafusos, as arruelas e essas 2 porcas aqui, tá? Eu já vou passar adiante para ver como é que já vai ficar montado. Aqui já está montado ele para, dessa forma, fixar o solo. Veja como é que fica. Aqui está o fundo, né? A cabeça do parafuso francês. Ele tem aquela parte que é um quadrado, né? Exatamente para fazer o ajuste nesses elementos vazados aqui. Enfim, esse local exato para a fixação desses 2 parafusos, você tem que ajustar de acordo com o vaso que você vai instalar. Porque assim que você colocar ele no local, o vaso vai se alinhar e vai encaixar perfeitamente no furo desejado, no furo do vaso, né? Então aqui está o parafuso, a arruela e a primeira porca. Veja que ao dar o aperto, ele está bem fixo e já fixo no local. Continuando. Está vendo aqui? Este que é a borracha de vedação, tá? Ele vai fazer esse papel aqui, tá? Ele vai vedar o piso ao Basefix, né? Então, essa é a posição correta, tá vendo? Então, ele se encaixou aqui, os parafusos já estão alinhados com o furo do vaso, e agora, depois dos 6 furos já feitos e também colocado as buchas, eu posso, com tranquilidade, fazer a fixação do Basefix no solo. Dando continuidade, após o aperto dos 6 parafusos nas buchas, nós fixamos completamente, bem fixo, bem preso, o Basefix. Está vendo aqui, na parte de baixo? Vou mostrar aqui com mais detalhe. Olha lá o anel de borracha fazendo pressão e, tá vendo? Aqui, fazendo pressão da base com o piso, ou seja, não tem condições no fluxo de água extravasar por aqui e alagar o entorno, tá? Tá aqui os 6 parafusos presos, aqui os elementos que vão receber o vaso também super firme e já na posição correta para receber o vaso. É só assentar o vaso, tá? E mais um detalhe, vocês devem conhecer esse elemento aqui, que é o famoso anel de cera. Ainda está com a sua capa de papel. Na realidade ele tem diversos modelos, mas enfim. Eu oriento colocar esse com essa guia, porque ele encaixa exatamente aqui, ó. Ó, tá vendo? Encaixa exatamente aqui. Então, independente de você usar o Basefix, você não só pode, como deve usar o anel de cera, porque aí sim vai fazer a vedação por completo, tá? Aqui está. Assentado o vaso, você ainda tem os 2 elementos que está faltando, que é
arruela de acabamento, né? Aqui, os meus dedos estão simulando o vaso. Então, coloca-se aqui a arruela, né? Nos dois lados. E a porca de aperto final, que é uma porca autotravante. Por que o autotravante? Porque a função dele é evitar que nas trepidações, tá vendo aqui o aperto? Ele fica bem justinho. Que nas trepidações normais do dia a dia, enfim, dilatação, contração dos corpos, enfim, ela não sofre nenhuma folga, né? A função dessa borrachinha aqui dentro é exatamente para isso. Apertou, pronto. Tá aí. Todos os elementos componentes do Basefix no seu local. Tá certo? Muito obrigado.